Eu ainda estou sem meus dois monitores. Aula Aprendendo a Analisar a Pesquisa de Imagem. Está com um título horroroso, Alana, depois ajeita isso. Interpretando a pesquisa de imagem e reputação. Vou dizer para vocês que essa aula é um desafio para mim, porque a gente faz esse serviço para nossos clientes, e é a primeira vez que a gente vai ensinar como é que faz. Não, vamos ver se eu consigo passar para vocês, porque é muito usar o GPT, porque a gente agora tem, né? Já tem uns 2 anos aí que a gente consegue, 2 anos, acho que 2 anos, nem sei, já utilizar essas tecnologias, mas antes era muito no feeling e no conhecimento que a gente tinha do negócio da pessoa e de comportamentos e um pouco de psicologia. Então, é muito novo ensinar isso a vocês. Aí, por que lá no grupo eu perguntei? Eu vou passar alguns conceitos, mostrar alguns exemplos, mas vai ter um momento que a gente vai abrir aqui o chat, e aí eu estou sabendo que só tem Cássia com as mensagens, a gente vai fazer, se ela topar, faz com alguma pergunta dela, para deixar de exemplo para vocês, e até porque a intenção era que vocês fizessem ao vivo, para tirar a dúvida ao vivo, porque a gente só vai aprender a usar essas ferramentas fazendo. Mas já que vocês não têm a resposta, sua Cassinha vai ter esse privilégio. Então, vou compartilhar minha tela. Eu ainda estou sem minhas 2 telas, eu fico perdida. Ai, meu Deus. E Lana vai interrompendo, porque Lana tem um jeito de usar o GPT que é diferente de mim, e a gente se complementa até nisso. Então, pode ser que ela tenha alguns insights de como fazer as perguntas para ele, de como iniciar o contato com ele. Uhum. Já estão vendo minha tela? Já. Interpretando pesquisa de imagem e reputação. Vamos lá. Não vou falar de mim de novo, essa tela está ficando sempre aí. O que a gente vai ver hoje? A gente vai analisar as respostas estratégicas usando alguns gráficos do Google Forms, que o próprio Google Forms traz para vocês. Vai analisar usando o GPT e já pedir a ele que ele gere alguns insights para vocês. E, novamente, construir o plano de ação que a gente já deu nas 2 últimas aulas, mas eu vou repassar ele aqui novamente para vocês, porque eu vou conseguir fazer com que vocês façam esse plano de ação e apresente para a gente, pelo menos daqui a um tempinho, a gente vai combinar. Bom, eu separei, assim, daquelas perguntas todas que eu criei como base para vocês, eu separei essas 5 que são as mais importantes. Porém, vocês vão adaptar a pesquisa com algumas perguntas, como a gente fez, tirou dúvida de Cássia, algumas perguntas que são específicas para vocês. Mas a maioria dessas outras perguntas, talvez elas sejam mais diretas, sejam perguntas de marcar, então não tem muito análise. Mas se tiver análise, você vai usar a mesma metodologia que a gente vai utilizar aqui. E aí, daquelas perguntas, as 5 mais importantes são: qual é a palavra que te define, né? Que é a primeira, o que você pensa em relação a mim, que vai identificar padrões da percepção das pessoas em relação a você. Vai acontecer muito de, talvez, ter pessoas que falem sobre sua personalidade. Para quem já trabalha muito profissional, pessoas que falem de algum termo relacionado à sua atividade profissional, e isso está tudo bem. Daqui para frente, quando vocês começarem a trabalhar a imagem profissional de vocês, com mais ênfase, a intenção é que essa primeira pergunta traga a percepção profissional, não a percepção pessoal. Mas nesse início vocês vão ter essas duas áreas, né, separadas. E aí é interessante fazer a pesquisa, fazer a análise separadamente, vocês separarem o que foi relacionado à habilidade profissional, a uma percepção profissional e uma percepção pessoal.
Qual é a diferença? Ela é muito carinhosa, é uma percepção pessoal. Ela é muito ágil no tratar, ou sinto ela muito comprometida. É mais uma percepção profissional, entendeu? Então, vocês vão analisar dessa forma. Segundo é o tema profissional, que é associado. A mim não está na ordem, essas perguntas estão de acordo lá com a nossa... As perguntas que a gente foi fazendo, mas não está na ordem aqui, não. Qual é o tema? Porque aí você entende se você está dizendo a forma do que você é especialista, para qual serviço indica, porque aí diz se a pessoa entende o que você faz, não é só a sua especialidade, qual é o resultado que você faz, ou como que... Se algum cliente pedir uma indicação, não pedindo só, eu quero um advogado, mas dizer, eu estou com um problema, assim, lá na minha família, porque está com disputa, não sei o quê. Aí ele vai saber te indicar, não quer dizer que é só a profissão. Como você me descreveria para alguém que não me conhece? E aí você vai verificar se você está comunicando algo que a pessoa identifica de você e que está relacionado com a sua identidade, porque aqui a pessoa pode dizer assim, ela é uma profissional muito... como a gente fala, eu falo de Alana, né? Uma profissional muito determinada e metodológica, não é bem essa palavra, mas você começa a identificar se eu sei que ela gosta de ser apresentada dessa forma, porque é uma característica que ela quer valorizar, mas pode ser que no de vocês tenha alguma mensagem aí que esteja conflitando. Tem alguém com o microfone aberto. E se fosse um animal, qual seria? Porque vai ajudar você a interpretar os símbolos que são associados à sua marca pessoal. São algumas, mas vocês vão analisar todas, né? Que é importante para vocês. Aí, vou começar pelo GPT e trazendo os modelos, uns exemplos que eu fiz. Eu peguei 2 pesquisas de clientes que a gente já fez. Peguei a mesma pergunta e fiz a análise das 2 personalidades diferentes. A pesquisa vai trazer para vocês essa imagenzinha desse Excel com todas as perguntas. Vai vir a pergunta em cima e as respostas embaixo. Vai vir separado, se você filtrar, vai vir separado quem é amigo, quem é família, quem é só profissional. Dentro da coluna também, da outra coluna, vai vir de quanto tempo a pessoa te conhece, porque isso também é uma coisa que é interessante vocês analisarem. É um profissional, te conhece da área profissional, mas te conhece há menos de 6 meses, ou menos de 1 ano. Então, ela só vai conhecer você naquele período de 1 ano. Então, você tem que analisar também o que você apresentou para as pessoas na área profissional dentro desse período e analisar a resposta deles. É por isso que eu digo que é um desafio eu ensinar isso aqui a vocês, porque a gente vai fazendo várias associações. Eu vou explicar para vocês as mais simples, que são pegar a própria pergunta e analisar as respostas referentes àquela pergunta. Mas, numa pesquisa, quando você faz assim, você analisa uma pergunta com a outra pergunta, com a pessoa, o nível de entendimento que a pessoa tem de você e faz um cruzamento bastante grande em relação a isso. Aí, vamos lá. Aqui foi uma resposta que o GPT me deu. Eu botei o animal aqui, não é um animal. Vamos lá. Esqueça a imagem. Quando você pensa em mim, quais são as 3 primeiras palavras ou sentimentos que vêm à minha mente? Aí a resposta dele foi: a sua marca pessoal é percebida como
focada e determinada, que aí ele trouxe a palavra determinação, forte e resiliente, trouxe a palavra força, profissional e sofisticada, aí trouxe a palavra elegância, que são como se fossem os adjetivos, as palavras mais fortes, que simbolizam tudo que as pessoas foram respondendo, que as pessoas vão respondendo do jeitinho que elas querem. Aí o GPT condensa e traz. Eu sempre peço 3 para a gente não ficar com muitas respostas, como eu estava falando para a Cássia no início. Se não conseguir chegar a uma quantidade determinada, que a gente consiga separar as 3 primeiras, precisa fazer mais, trazer mais respostas. E aí ele traz aqui para mim. Determinação simboliza foco, resiliência e capacidade de superar desafios. Pessoas determinadas não facilitam, não desistem facilmente, demonstram garra, comprometimento e tudo que fazem. Aí a análise dele em relação a essas perguntas, que vai servir para vocês terem um entendimento do que, no geral, as pessoas pensam. Mas é importante também saber o que para você isso representa. Isso representa algo que ressoa em você? É isso mesmo que você sente? Porque a gente não tem um padrão. As pessoas não têm padrão de adjetivo, não tem padrão de comportamento. Mas para a gente trabalhar, e eu trabalho muito com essa percepção de você com você mesmo e do público com você, você precisa sentir. Não é simplesmente uma palavra. Você precisa, de fato, sentir, porque senão você não expressa. Então, ele está trazendo a identificação dele, o que ele entende, o que o GPT entende, mas você também vai fazer a sua própria análise. Por isso que eu disse que ele vai ajudar na análise desse relatório. Força, ele trouxe autoconfiança, resiliência, capacidade de enfrentar, e elegância, que está associada à postura, sofisticação e excelência. E aí, analisando a resposta dele, a gente chega às 3 primeiras palavras: determinação, força e elegância. O que isso aqui quer dizer sobre a pessoa? Que demonstra que ela é uma pessoa de garra, que ela inicia o trabalho e não se desvia a qualquer momento. E na aparência, porque, como eu falei para vocês, essa primeira apresentação, essa primeira pesquisa vai trazer muito do pessoal também. Na aparência, ela aparenta ser uma pessoa sofisticada e também pode ser no tom de voz dela, porque aí vocês têm perguntas lá que falem sobre a forma como você se comunica em linguagem. E aí você vai pegar essa resposta e analisar. É como se você estivesse fazendo uma checagem. Deu essa resposta aqui, e lá, quando a gente falou só de linguagem, validou essa resposta, então a análise é feita assim. Aí eu trouxe o prompt que eu usei, que a gente vai disponibilizar para vocês, que coloca lá para ele poder trazer essa resposta aqui, né? Aqui estão as minhas respostas sobre a pesquisa de imagem e reputação. Na pergunta, aí você vai trocar sempre essa pergunta, aí você pede para ele: analise os padrões das respostas e agrupe 3 adjetivos mais mencionados em categorias de significado. Que foi o que eu pedi para ele determinar aqui. Ele aqui eu ainda pedi, mas eu não trouxe como modelo para vocês, ele me deu um insight estratégico sobre como usar essas palavras na comunicação. Mas a gente vai tratar isso mais lá na frente. Vocês vão receber esse insight lá deles, mas se eu trouxesse aqui, ia ser muita informação para poder trabalhar com vocês. Então, eu preferi concentrar só na análise mesmo, e não ainda no insight. Nanda pediu para eu ir pontuando aqui até algumas formas de uso do próprio chat, né?
eu gosto de trazer. Eu achei que esse prompt está bem completinho. Então, tem ali exatamente o que ele deve fazer e logo em sequência. Só que eu acho que as respostas elas vêm com uma qualidade maior quando a gente pergunta uma de cada vez. Eu costumo fazer muito isso. Sim, sim. Tipo, eu dividiria isso em um bloco de 3. Aí Pode perguntaria, ser. esperava ele trazer. Até porque eu gosto muito de, até para ir refinando ele, de nesses 3 adjetivos que ele deu, digamos, você não ficou lá satisfeito, achou que ele poderia explorar melhor. Aí você pede para ele refazer e explorar melhor. Aí logo em Aí a seguida. gente vai fazer o seguinte, Ilana. Eu ia falar lá quando eu chegasse no uso. Nesse momento, para elas, a gente vai pegar um chat limpo, que não teve conversa. Você vai abrir uma conversa nova. O máximo que você vai pedir para ele é que ele represente o papel de uma analista de comportamento, uma analista de recursos humanos, uma profissional que tem conhecimentos em branding e imagem. Porque a intenção é que ele traga o contexto geral e não ainda a conversa que tem com a pessoa. Porque se a gente coloca em um que já tem a conversa, ele vai trazer o que ela quer ouvir. A gente pode fazer um teste Massa. em relação a isso. Eu Legal. pensei nisso na hora que eu estava fazendo a análise. Então, é pegar um em branco, sem dizer nada sobre você ainda. Aí vai ter essa resposta, esse bloco de resposta, e aí as meninas, se quiserem, podem fazer o refino. Não entendi o que significa a palavra que você colocou aqui, me explica um pouquinho mais. Aí vale a pena. Talvez a gente deva dar uma aula só de GPT para elas. Diga, Cássia. Quando você fala um limpo, assim, sem nada, porque eu já uso o chat GPT, por exemplo, né? É uma conversa limpa, uma conversa nova. Você é só abre a conversa. lá. Tá. Isso. A conversa que você fala é aquela área nova que a gente entra para fazer uma pergunta. Tá. Isso, tá. Exatamente. Ele vai, eu acho que ele... Esses dias eu perguntei a ele se ele conseguia resgatar algo que eu tinha feito em uma outra conversa, e ele me disse que não. Por isso que eu tive essa ideia de pegar um Na limpo. verdade, assim, eu uso bastante para o meu trabalho, né? Nas faculdades, que é o NAIA, que é a atividade de extensão, e ele puxa. Né? Se eu começar uma conversa nova, dizendo o que é NAIA, ele sabe o que faz. Pois é. Então, aí você vai pedir a ele, então, inicie, esqueça tudo que eu já te falei sobre mim. Vai ter nessas conversas com ele, porque eu perguntei e o meu me disse que não conseguia, entendeu? Por isso que eu tive esse insight. Aí, deixa eu voltar lá. Eu vou abrir o chat aqui, e aí, nesse momento, a Lana fala a maneira como ela conversa. Mas o que eu tinha pensado era isso, em fazer um em branco, para não iniciar a mensagem, a pergunta. Sim. Pronto. Aí, ali foi o das perguntas, aqui é o do animal, que é o que é mais simbólico. O script é diferente, e eu acho que o script é diferente. Está aqui no prompt, eu vou abrir para vocês. Mas o animal, ele já vai trazer a parte mais simbólica mesmo. Então, ele vai trazer para vocês... Aí, dizer que identifica os padrões e vai trazer a associação desses animais com alguns... Caiu? Caí? Voltei. Eu tinha caído. não é porque tua voz estava falhando. Porque deu uma oscilada aqui. Vou voltar lá. Os animais, ele vai trazer a simbologia e já vai puxar daquelas respostas que tenha anteriormente. Então, ele vai fazer uma junção
de tudo que você tem, porque a pergunta dos animais é uma das últimas, se eu não me engano. Vai vir assim, animais que são mais falados, os 3 primeiros, e ele vai fazer a associação. Leão, tigre e onça, associados à liderança, força e coragem. Coruja, sabedoria, cachorro, lobo. E aqui eu já trouxe para mostrar a vocês como é que ele traz o insight estratégico. Então, ele diz, se o público te vê como águia, reforce sua comunicação com mensagens que transmitam visão, inovação e inteligência estratégica. Então, são esses insightzinhos que ele vai também poder ajudar vocês. O objetivo inicial não é ainda dar o insight, é só te ajudar a analisar o dado, né? Analisar a resposta. Mas eu já quis fazer um prompt que também trouxesse um pouquinho dessa parte estratégica. Mas eu não quero que vocês se concentrem muito nesses insights que ele vai trazer, porque, como Lana falou, ele vai trazer muito geral. Aí, à medida que você vai analisando a sua pesquisa, você mesmo vai tendo alguns insights, e aí sim você pode pedir ajuda para ele, digamos. Chat, eu fui, um dos animais que mais apareceu para mim foi o cachorro. Me explique mais qual é a simbologia do cachorro. Aí ele vai te dizer. Aí, se você não estiver satisfeito, você vai pedir mais. Aí, a partir daí, certo, chat, cachorro não é um animal que eu tenho muita identificação simbolicamente. O que eu posso fazer para melhorar o outro animal que eu tenho, que ele identificou, e fazer com que as pessoas não me vejam tanto quanto cachorro? Então, essas conversas que vocês vão tendo com ele é que vai ajudar na criação desses insights, né, do que você pode fazer com aquele dado. A intenção agora é vocês aprenderem a analisar o dado. Porque a gente ainda vai ter também conversas sobre proposta de valor, vai ter um montão de coisas aí para frente que a gente vai tocar mais nesses assuntos. Aí eu trouxe aqui a diferença, né, que foi a mesma pergunta, acho que para 2 clientes diferentes, para vocês verem como é que fica. O cliente 1, ele teve mais liderança através da leoa, e aí ele vai trazer o significado, a interpretação para a marca pessoal e essa sugestão desses insights de aplicação. Deixa eu ver aqui. O segundo foi a águia, e aí ele já trouxe que é visão, estratégia, inteligência e perspicácia. Rapaz, que palavra difícil. Já o segundo cliente, ele trouxe águia como visão, estratégia, liderança e alto desempenho. Você vê que nesse aqui era águia, mas as palavrinhas lá em cima são diferentes dessas aqui. Por quê? Porque ele faz análise da pesquisa por completo, ele vai juntando todas as informações. Então, não quer dizer que a pessoa que é vista como águia é igual a outra, porque ele vai analisar a águia e os outros animais, ele vai analisar essa resposta de águia com aquela pergunta inicial sobre qual é a primeira imagem que vem na sua mente, qual é a primeira palavra, e aí vai te ajudando a construir essa coxa de retalhos aí para você se analisar. Vocês fazendo, vai ser bem rico, porque vai ser uma descoberta aí. E uma coisa interessante também, Nanda, é que às vezes, como é uma pergunta aberta, a pessoa que vai responder o animal acaba dando uma justificativa de por que escolheu aquele animal. Isso. Então, ela bota lá assim, tigre, por que você tal coisa? Por que você faz assim? Porque aqui tem, ó, um gatinho carinhoso querendo agradar. Isso já te dá alguma informação. Sim. Entendeu? Só que o que o chat faz? Ele vai juntar todas essas respostas, porque antigamente, quando não tinha ele, a gente tinha que fazer uma por uma. Ele vai juntar
e vai te dizer as menções maiores foram desse, com isso, isso e isso. É facilitar. Compreenderam, meninas? Deixa eu voltar lá. Tem que começar a fazer. É por isso que eu estou dizendo que é um desafio eu ensinar isso aqui a vocês. Bem interessante, achei. Acho que, nossa, vai clarear muito mesmo. Né? Vai ajudar muito demais. Já estou pensando até nas pesquisas que eu faço com os alunos nos trabalhos, que eu acabo não analisando porque eu não sabia como analisar. E eu acho que fazendo aqui com vocês, da pesquisa que vocês sugeriram, eu vou conseguir aproveitar outras pesquisas que eu tenho dos meus trabalhos, entendeu? Acho que estou gostando, muito legal. Que legal. Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Pronto. Então, aí eu parti para a prática. Deixa eu ver aqui, depois ensinar o relatório. Aí vamos fazer uma? Vamos. Deixa eu abrir aqui. Rose apareceu. Ó, ele me deu até mais informações do que o que eu coloquei lá na apresentação, mas eu sintetizei para depois poder mandar o PDF para vocês. Mas vocês vão ter conversas riquíssimas com o chat. Eu sou apaixonada por ele, a Lana também. Eu não botei nome ainda. Eu também sou. E ele fica agora me chamando de Lana, tá todo meu amigo, assim, best friend. Cássia, você consegue pegar uma pergunta sua e me dar as respostas? Consigo. Eu estava transformando agora na planilha, que não tinha feito ainda. Não sei, qual pergunta? Qualquer uma? Acho que alguma que seja aberta. Aberta, né? Isso que eu estava pensando. Veja uma que você queira compartilhar com a gente, que vai ficar gravado. Não tem problema. Talvez uma... Deixa eu ver. Aquela que eles... Como eles me indicariam, né? Essa daí que eu acho que vai ser talvez mais considerando apenas uma imagem pessoal. Não. Deve mudar algo... de complicar. Vocabulário, estou procurando ela aqui. Tá. Usando. Seria essa aqui? Qual tema profissional você associa a mim? Seria essa? Porque tem uma, acho que parecida também, né? Sobre o que eu faço. A de... tanto faz. Eu acho que... Essa é legal, do tema profissional. A do tema é legal, que é mais aberta. Tá bom. E aí, o que eu copio essa coluna e passo para vocês? Eu preciso das respostas. Deixa eu ver. Você manda aqui no chat, né? Eu acho que no chat não vai, são 45, ele não deve liberar 45 linhas. Deixa eu tentar passar no seu... WhatsApp. Bota aqui no meu privado do WhatsApp, porque mesmo que não tenha todas, a gente faz com algumas, só para as meninas verem e ficar gravado. Deixa eu ver se copiou. Não está aparecendo aqui. Acho que foi. Aqui. Foi. Deixa eu ver aqui, então. Espera aí. Cadê? Vocês estão vendo o meu chat ou está ainda só lá na apresentação? Não, você não está compartilhando nada aqui eu não vejo nenhum. Eu acho que ele parou aqui, deixa eu compartilhar. Porque estava compartilhado só a apresentação. Aí vai ficar, vocês vão ver meu computador todo, minha bagunça toda.
Aqui. Essas são as respostas da minha pesquisa de imagem e reputação sobre a pergunta. Deixa eu pegar a pergunta aqui. Qual tema profissional você associa a mim? Ah, mas deixa eu botar em um novo. Espera aí. Estava no que eu já tinha feito. Script. Qual tema profissional se associa a mim? Analise os padrões de resposta e agrupe em 3 adjetivos ou palavras mais mencionados. De categoria de significado. Explique cada termo representa simbolicamente. Na verdade, não é bem simbolicamente. Vamos tirar esse aqui, porque a gente não quer simbolicamente. Aqui, vamos botar só aqui, ó. Aqui são as respostas da minha pesquisa de imagem e reputação sobre a pergunta: qual tema profissional você associa a mim? Analise os padrões das respostas e agrupe em 3 palavras, ou não é adjetivos. Espera aí, tem um monte de telefone. Oxi. Em 3 palavras que são mais mencionados. Também não precisa do significado. Aí a gente copia. Vou fazer sem instruir ele de nada. Bora ver como é que fica. Ver o que ele dá aqui. Aí depois a gente pede para ele assumir o papel de uma analista de comportamento, não. Aqui não seria bem comportamento. Aqui é mais só ajudar, não ter que fazer a conta, tá? Não tem muita análise. Talvez fosse melhor outra pergunta, né? Isso que eu fiquei pensando enquanto você estava montando. A gente pega outra. Mas tá. Aqui já ajuda, ó. O que saiu? Deixa eu ampliar para vocês. Com base nas respostas coletadas da sua pesquisa, os temas mais mencionados foram psicologia e terapia, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, educação e comunicação. Aí o legal é que ele traz aqui, ó, as palavras psicologia, psicóloga, terapeuta e terapia aparecem várias vezes, indicando uma forte associação da sua imagem com essa área. Então, você entende que ele não buscou só o termo, ele fez a referência de dos termos que são associados a isso aqui. Autoconhecimento e desenvolvimento, aí saiu autoconhecimento, terapia pessoal, relação de ajuda, conhecimento pessoal. Aí ele diz que sugerem que você trabalhe com a transformação pessoal e crescimento interior. Educação e comunicação, aí as palavras lecionar, comunicação, psicopedagogia e motivação indicam um reconhecimento da sua atuação como educadora e facilitadora de conhecimento. Então, essa pergunta é basicamente isso aqui que a gente quer saber dele. Porque se a gente faz uma pesquisa com 100 respostas, já ajuda bastante. Aí você quer pegar alguma que seja mais simbólica para a gente testar aqui? Deixa eu pegar aqui. Isso é muito legal, gente, porque quem trabalha com conhecimento, quem empacota ali o seu conhecimento em serviços, em soluções, ou quer começar a fazer isso, normalmente tem uma grande dificuldade, que é a dificuldade de categorização do que você faz. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade. Será que eu sou melhor vista como mentora, como consultora?
consultora, como palestrante, como educadora, e esse tipo de pesquisa aqui, e ver como as pessoas te reconhecem, ajuda você ou a se encaixar em uma categoria, ou a criar uma categoria nova. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais a fundo quando a gente for fazer a definição do nosso posicionamento. Mas aí você vê que a gente não cria isso do nada. A gente vai vir aqui nesse trabalho de pesquisa para utilizar. Pronto, aí Cássia mandou a do animal. A do animal sempre sai coisas maravilhosas. Eu adoro Estou essa. super curiosa com esse, então já vai esse mesmo. Já vai essa Rose, mesmo, essa pergunta. deixa eu só pedir para a Rose mutar o microfone para não ficar saindo barulho no fundo. Isso. Quando você está preparando, eu vou rapidinho pegar uma água, mas estou aqui perto já. Que eu estou botando aqui a pergunta. Então, peraí que tem tem um script certinho dos animais. Peraí. Eu adoro essa dos animais. Uhum. Deixa eu pegar aqui no chat mesmo, depois eu tenho que passar para elas esses scripts. Que aqui eu adaptei ela. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Aqui estão as respostas da minha pesquisa de imagem e reputação sobre a pergunta: se eu fosse um animal, qual seria? Por quê? Analise os padrões das respostas e agrupe os animais mencionados em categorias de significado. Explique o que cada animal representa simbolicamente e como isso pode estar relacionado à percepção que as pessoas têm da minha marca pessoal. Aí eu pedi o insight, vou tirar o insight. E Rose, diga. Rose quer falar alguma coisa, enquanto eu coloco aqui, ele calcula. Deixa eu falar. O meu animal que saiu na minha pesquisa foi águia, leoa e abelha-rainha. A águia, a leoa eu já até esperava, agora a abelha-rainha para mim foi uma surpresa. Na pesquisa que a gente fez, não foi? Isso foi, amiga. E eu me Achei bem lembro que esse interessante. abelha rainha gerou um super insight para Foi sua maravilhoso. comunicação, Isso, porque você também já ouvia das pessoas que você era multiplicadora, né? E aí foi que eu pensei assim, a abelha faz a questão da polinização, que é essa multiplicação. E aí isso pode vir na sua comunicação, no branding, na marca, no logotipo, várias coisas. Eu amei essa resposta. foi maravilhoso. Para mim também trouxe esse insight, né, quando a gente trocou, porque eu nunca tinha me visto como uma abelha rainha, né? Mas aí quando você vai ver realmente a verdadeira história dela, né? Bem, bem interessante mesmo. Fiquei muito feliz. E é importante para a gente ter essa percepção, né, do outro, porque a gente passa pelas vidas das pessoas, mas não tem noção quanto que para cada um a gente representa, né? Cada lugar que a gente chega numa ambiência, em um ser, num indivíduo, qual é a imagem verdadeiramente que a gente deixa. E quando a gente faz essa pesquisa, a gente consegue crescer junto com tudo isso, todas essas respostas, né? E também alinhar e ver o que precisa ser melhorado no sentido dessa percepção. É muito legal. Espera aí que eu vou te mostrar. Agora eu vou fazer mais uma pergunta aqui para ele, porque eu quero que ele me diga, deixa eu pegar aqui que eu botei, quais foram os 3 animais, porque ele faz a junção.
Agora eu quero que ele me diga o nome do animal mesmo, porque para você depois criar uma referência, como a gente está falando aí da abelha para a Rose, é importante saber qual é o animal. Peraí. Eu pedi aqui, eu vou botar esses scripts para você. Calcule a quantidade de repetições de cada animal que foi mencionado. Aí a gente vê os dois tipos de resposta. Aqui, vou pegar as respostas. Essa demora um pouquinho mais. Aí aqui a gente não deu indicação para ele de perfil nenhum, né, que ele deve seguir, para ter a análise crua da pesquisa. Quando você for pedir os insights, e a gente pode refinar um pouquinho mais com a simbologia que ele reconhece, pedindo, agora assuma o papel de uma profissional de branding ou de uma profissional de psicologia, o que você queira, a área que você queira, para ele refinar mais. Vamos ver. A gente teve... Meu chat está assim. Eu não sei se com a Alana ele fica assim. Eu, de vez em quando, tenho que atualizar para a resposta vir certa. Eu também faço isso. É, né? Então, é isso dá mesmo. uns bugzinhos. Dá uns bugs. E esse aqui, ele deu bug mesmo. Peraí. Qual é a quantidade? Não estou entendendo ainda. É porque ele pegou, ele fez em tabela. Aí... É porque você pediu duas coisas para ele, né? Às vezes é isso, ele não... Ele não entende. O outro que está lá organizado, ele entendeu isso. É bom que vocês vão ver nas dificuldades e a maneira de resolver. Deixa eu ver aqui. Aí a Lana conversa com ele e diz assim, chefe, você não fez o que eu pedi. Uma das coisas que eu mais faço é falar com ele em áudio. Eu gosto muito do que escrever, porque eu me expresso muito melhor falando do que escrevendo. Então, eu converso muito em áudio com ele. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Aqui ele não vai deixar eu falar em áudio, não. Peraí, chat. Eu quero saber quais os 3 animais mais mencionados. Pra ver se ele entende assim. Pronto. Simples e objetivo. Coruja 5 vezes. Aí eu também não vejo a resposta total. Deixa a gente... Coruja 5 vezes. 4 vezes. Águia, borboleta e coelho 3 vezes. Você teve 5 animais, Cássia. Aí ele traz uma associação bem simplesinha, depois a gente olha de lá de cima. A coruja está ligada à sabedoria, e aí está tudo a ver com você, né, na área de educação. Sim. Gata, ele trouxe independência e charme. A gata é um animal muito independente. A gente, na simbologia, tanto da psicologia quanto a esotérica, a gente entende que ele é visionário e independente. Ele vive sozinho e ele resolve as coisas dele. Você se identifica? Me identifico muito. Sim. Legal. Aí a águia com a visão estratégica, borboleta para transformação e o coelho, inteligência ágil. Poucas pessoas... Só que como eles foram 3, né? O terceiro teve 3, a gente não consegue analisar tanto ele. Aí eu vou me concentrar mais na coruja e na gata. Eu faria isso se eu estivesse analisando a sua pesquisa. Tá? E aí, talvez, tentar mais algumas, ou fazer o seguinte, você pegar lá na sua planilha
fazer o filtro, amigos, e aí pedir a mesma pergunta. Porque aí você vai ver, no grupo de amigos você é vista mais assim, no grupo de trabalho mais assim, no de aluno mais assim. Para você isso vai ser bem bacana, porque você tem essa miscelânea de públicos. E é interessante. Tá, vou fazer isso sim. Fazer. Aí vamos ver aqui em cima o que ele trouxe. Ó, ele trouxe animais, águia, coruja e girafa, que trazem essa visão estratégica e de sabedoria. Tudo a ver com o que a gente viu lá embaixo, coruja e águia, que é sabedoria e estratégia, independente do animal que tenha andado aqui. É por isso que eu sempre faço esses tipos de perguntas de várias maneiras, para a gente checar as informações. Porque a gente sabe que o GPT ajuda, mas ele também dá umas bugadas de vez em quando. Então, visão, estratégia, sabedoria, águia, coruja e girafa, e depois você lê direitinho. A ligação com a marca pessoal diz que é alguém estratégica, sábia, com a visão diferenciada do mundo e dos negócios. Reforça a imagem de uma mentora e líder inspiradora. Converge com você? Sim, sim, principalmente a questão da inspiração no grupo de alunos, porque esse é o trabalho mesmo de motivação, né? Não uma motivação externa, mas ajudá-los a encontrar a motivação interna. Então, tem a ver com isso mesmo, né? De inspirar, né? Inspirar o outro. Aí você já é percebida assim. Aí, quando você for começar a pensar nos insights, você vai pedir a ele. Gostei, é justamente assim que eu quero ser vista. Me ajude agora a criar estratégias para potencializar isso. Muito bom. Tá. Entendeu? Entendi. Aí o segundo, animais de força, liderança e proteção. Eu enxergo muito, porque proteção não é só a proteção de mãe, é a proteção da educadora que está ensinando os alunos. Então, isso aqui é bem simbólico, bem importante. Sim, verdade. Né? A leoa traz essa proteção, traz a força, traz a liderança. O elefante que saiu também tem a questão da proteção, a mamãe elefante está sempre de junto. Então, você vai começando a ir pensando coisas. Eu sei que talvez vocês não tenham muito esses insights que eu tenho, porque eu já estou acostumada a fazer isso. Então, você vai pedindo ao chat. Estou ensinando aqui a vocês como que a percepção das respostas vão surgindo. Ligação com a marca pessoal, líder nata, forte, determinada, que protege quem está ao seu redor, inspira confiança e estabilidade. Uma palavra legal, estabilidade. Um terceiro. Animais de leveza, transformação e criatividade. Que aí saiu, né? A borboleta que a gente viu. Pássaros como um todo, pombo, arara. Isso deve ter sido palavras que vieram lá nas suas respostas. E veio o golfinho. O golfinho também é diferente. Ligado à comunicação. Alguém que promove transformação, crescimento, transmitindo paz e criatividade ao mesmo tempo. Aquilo que eu falei. Esse terceiro está muito misturado ainda. Então, o interessante é você separar por grupos de pessoas, né? De contato contigo. Aí ele traz mais 4 e 5, só que eu gosto de analisar só os 3 primeiros, porque senão fica muito pulverizado. Como a gente... Por isso que eu faço essa segunda pergunta, né? Peço a ele para ele separar os 3 que mais apareceram, que são coruja, gata e esses 3 aqui, que aí você vai detalhar mais essa pesquisa. Mas, basicamente, é isso que a gente faz com todas as perguntas que são simbólicas. As perguntas que não são simbólicas, basta pedir que ele organize e agrupe para facilitar o seu entendimento, para você não ter que ficar ali
Ler, eu acho que você tem que ler. Vocês precisam ler todas as respostas. Mas para fazer a análise, aí usa ele, pedindo, me diga aqui, vá no chat, quais foram as que mais saíram parecidas, agrupe elas, fica mais fácil. E aí, dúvidas? Não, eu achei sensacional, adorei. Eu adoro fazer isso. Rose, diga. Eu acho que ela tá com a mão levantada já. Daquela outra. Que apareceu na minha tela aqui agora, então ela não baixou. Ah, tá. Não quer nada, É não. isso. E vão sentindo, vocês vão sentindo, na verdade, as dúvidas, fazendo. E aí, nesse momento, pode usar o grupo mesmo para pedir ajuda para a gente, até para compartilhar, caso vocês façam e queiram entender, poxa, como é que vocês enxergam isso aqui? Isso. Então, pode levar para a gente no grupo, para a gente ajudar a enxergar. Eu acho bacana, talvez, assim, meninas, saiu isso, isso e isso. O que vocês acham? Qual é a percepção de vocês sobre isso? Porque fica não só na tecnologia, né? A gente pode dar a nossa percepção de gente em relação ao termo. Eu acho que é interessante trazerem. Isso. Aí deixa eu voltar aqui. Eu não sei se dá tempo, Fernanda, mas eu separei aqui, né, se você quiser mostrar, só as respostas de alunos e clientes, assim, agrupei. Dessa... Bora aqui, peraí. Não sei se dá tempo. Ele tem... Vou pegar só um para a gente ver. É legal, porque a gente vai vendo na prática. Uhum. Esse que você botou é de quê? De alunos. Esse é de alunos. Eu coloquei cliente junto, mas cliente deve ter uns 2 ou 3 só, que no final das contas é tudo muito parecido também. Tá. Vamos ver aqui. Nem sei se foi uma boa ideia, qualquer coisa eu separo depois, deixo. Não, se for a quantidade pequena, vai aparecer mais para alunos mesmo. Os 3 animais mais indicados nessa lista. Vamos ver. O meu negócio fica na frente, né? Mudou a ordem. Coruja, borboleta e a gata. Aí vamos pedir a outra pergunta aqui. Aqui, eu acrescentaria o seguinte, nesse coisa. Aqui estão as respostas, minha pesquisa de imagem e reputação, da onde ele tirou confiança. De vez em quando ele muda as palavras. Que foi respondida pelos meus alunos sobre a pergunta. Pode ser que saia alguma informação diferente. Legal. Vou pegar aqui. Esses alunos são alunos de graduação de algum curso específico? Não, de vários cursos. São Mas alunos a de graduação. Da graduação. Alunos de graduação. Pode ser que nem dê nada diferente, mas me deu a ideia de fazer. Aí depois você faz as duas, uma pedindo e outra sem, para ver se tem alguma diferença muito grande. Como é ele que calcula, agora a gente pode brincar aqui de fazer pergunta.
Aí ele fica na metade, eu deixo ele terminar para atualizar. Ele fica assim. Foi? Ainda. Acho que aqui na script eu posso até colocar para listar só os 3 primeiros. Vai ficar bom atualizar. Então, saiu Animais de Sabedoria e Conhecimento, a coruja, enxerga como mentora que transmite conhecimento com profundidade e visão estratégica. Liderança e força através da leoa e da girafa. Girafa também nunca tinha visto, não. Indica que é uma líder inspiradora, com presença marcante, que protege e orienta quem está ao seu redor. Essa questão da proteção é um diferencial seu, viu? Animais de transformação e evolução. O que é borboleta águia? Ele surtou aqui. Não, foi alguém que escreveu, que eu vi, colocou borboleta guia. Foi. Ela, em vez de pôr o animal, ela criou essa palavra. Não, mas é interessante. Borboleta guia. E até foi uma aluna e ela respondeu para mim já dizendo qual que era. Foi uma aluna. Eu gostei, anota isso. Borboleta que representa crescimento, transformação e leveza. A borboleta guia indica a capacidade de guiar outros para mudanças e novas perspectivas. Alguém que ajuda a evoluir, sair da zona de conforto e expandir horizontes. Aí, ó. Bem alinhadinho. Eu gostei desse negócio de borboleta guia. Anota aí, Alana. Mas casa muito com você, pelo que a gente tá. Tem pouco que a gente conhece de você, mas para sair aqui na pesquisa, é um bom termo, igual de Rose aí, com a abelha. Vai que sai algum produto ligado a isso. Tá desligado seu microfone, Lana. Não falei com a abelha rainha. Aí, interessante. Então, aqui a gente já consegue esse terceiro como um animal só. Por mais que tenha essa variação aqui, mas um animal só. Então, são formas de você ir refinando essas pesquisas, a análise das suas respostas. Gostou? Falhou um pouquinho, gostei muito. Gostei. Aí depois você pede o insight. O que é que ele traz? O que essa percepção diz sobre sua marca pessoal? Se os alunos veem como uma líder inspiradora, você equilibra conhecimento, acolhimento e transformação. Você transmite inteligência e estratégia, coruja e leoa, mas também é acessível e acolhedora, que aí ele trouxe 2 animais aqui que a gente não falou, labrador e pombo. E ajuda os alunos a crescerem, que é a borboleta e a girafa. Se quiser reforçar essa imagem, pode destacar conteúdos e posturas que evidenciam seu papel como mentora, transformadora e comunicadora inspiradora. Olha quanto insight que vem aqui. Interessante. Até a maneira de você começar a se falar do seu negócio, né? Inteligência, estratégia, através de acolhimento, acessibilidade, e que não está só preocupada em fazer os alunos aprenderem, mas a crescer, evoluir, que é o que traz com o animal. Essa pergunta de animais é fantástica. Ela traz muita ideia, eu adoro. Muito legal. Então, tem essa maneira aqui, meninas, de fazer análise usando o GPT, mas tem também, deixa eu colocar aqui, estou finalizando já, vocês estão vendo minha tela, Tana? Sim. Sim. Tem também os próprios relatórios
que o Google traz. Né? Ele vai fazer esses gráficozinhos. Cássia já deve ter visto, porque vai lá na aba respostas e ele já aparece. As meninas que não fizeram ainda não tiveram esse contato, mas ele traz esses gráficos, a depender do tipo de pergunta que a gente faz lá, o gráfico vem assim, ou vem dessa forma aqui, que são outra forma de analisar esses dados. Eu não testei enviar essa imagem para o GPT para ver se ele consegue fazer uma análise, mas pela quantidade de perguntas que a gente tem assim, eu acho que nem é tão necessário, porque aqui ele vai dizer confiança. Você transmite confiança? 0, não. 5, perfeito. 4, 3, mais ou menos. 2 já tem que alertar. Então, é só um quesito de alerta. Tá muito boa ou tá muito ruim? E aí vocês vão marcando naquelas habilidades que a gente viu nas outras aulas, o que o público já identifica que vocês precisam melhorar. O que ele te ajuda a identificar o que você precisa melhorar. São poucas, mas vocês ainda podem acrescentar quantas perguntas tiverem vontade em relação a isso. Se eu fosse fazer antigamente uma pesquisa dessa para a Alana, eu iria colocar o que você... o meu tom de voz te passa a confiança de 0 a 5, porque ela tinha uma questão com a voz dela. Então, é uma pergunta que era importante a gente analisar. Diga, Cássia. Nessa pesquisa, né, tiveram, assim, 2 respostas quanto ao meu vocabulário, como você considera? Aquela partezinha em verde, que, vamos dizer assim, é positivo, sempre alguém marcou pelo menos uma delas, né? Sim. Só que tiveram 2 pessoas que responderam e colocaram o oposto disso. Como que eu olho para isso? Né? Porque, assim, foi um número bem menor mesmo, né, em comparação, né, porque eu estou olhando a quantidade de pessoas que falaram positivo e negativo. Como que Depende da quantidade. Depende da quantidade. Você vai fazer percentual. Tá. Né? Como é a primeira vez que vocês fazem, se a gente tiver, digamos, 30%, já é um alerta. Não quer dizer que é ruim, mas é um alerta. Principalmente se isso ressoar em você. Entendeu? Nunca me vi assim, porque, por exemplo, o que colocaram aqui, né, essa pergunta do quanto ao meu vocabulário, como você considera? Então, teve clareza, motivadora, confiante, nananana. Aí teve uma pessoa que colocou desorganizado e uma outra indeciso. Isso que colocou. Então, 2 de 50? 2 de 40 e tanto? Eu nem... Porque não, isso então daqui... não precisa se preocupar. Talvez seja mais dificuldade da pessoa do que sua. A gente tem costume de ligar muito para a crítica negativa, né? A gente bota o foco ali, mas aí por isso que a pesquisa é importante. Faz uma análise. 40 e tanto, só 2. Não vou ligar muito para isso, não. No meu dia a dia, eu posso até me lembrar, será que eu estou desorganizada nas minhas ideias? Mas, assim, só por questão de querer evoluir, querer melhorar, mas não porque é um problema. Porque se fosse... O curioso é que foi no início, né? Uma delas veio logo no início, eu falei, meu Deus... Mas aí depois foi confirmando o que eu já ouvia dos alunos, né? Assim, de clareza, de ser didática, e aí o resultado, no final das contas, bateu com o que eu já venho escutando já, né? Mas aí ficaram essas 2 aí, só para... E acontece muito, Cássia, também, de assim, a gente está interagindo com pessoas diferentes o tempo inteiro. E, de fato, vai ter algumas pessoas que não vão se identificar com a gente, com o nosso jeito. Às vezes ela prefere um outro tipo de comunicação e tudo mais. Mas aí é o ponto que Nanda trouxe. Se isso é uma parcela muito pequena dentro de
de um extrato muito maior e diferente, não é algo que você bota ali energia nisso, né? Tem um caso de uma cliente que eu fiz que ela se vestia, ela achava que ela estava abafando. A parte de vestimento, acho que eu nem botei no de vocês. Ela estava abafando, porque ela era linda, maravilhosa, peituda e não sei o quê, não sei o quê. Na resposta dela veio que ela parecia uma perua, uma prostituta, não sei o quê. Por mais que tenha sido uma quantidade pequena de respostas, mas eram respostas significativas. Então, aí a gente bota atenção. Aí, por isso que eu perguntei, ressoa em você? Aí ela foi analisar. Tipo, aquilo ali me incomodou. Se incomodou, bora resolver. Só que essa sua pergunta é uma pergunta bem específica. Então, se não teve uma quantidade muito grande, não precisa se preocupar tanto. Tá, perfeito. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A análise dos resultados, que aqui eu já fui falando à medida. E aí os insights, né? Antes de pedir ao GPT, você mesmo faz as suas reflexões. O que mais te chamou a atenção nos resultados está alinhado com o que eu quero transmitir, e aí, nesse ponto, é que aqueles exercícios anteriores vão ser importantes, porque se não fez aqueles, não vai saber analisar isso aqui, e daqui para frente, o que precisa ser ajustado. Que aí entra o nosso planejamento de novo. Eu trouxe aqui para vocês. Como é que eu faço para esse negócio sumir daqui? Vamos traçar. Faz o quê, mano? Eu acho que esse xizinho aí em cima fecha. É porque eu não vejo vocês, né? Mas só para não ficar atrapalhando vocês. O mesmo planejamento que a gente vê fazendo nos outros exercícios, agora a gente vai pegar de todas essas respostas, qual é o primeiro objetivo que eu quero resolver. No meu caso, quando eu fiz ponto de melhoria, o público não identifica claramente o meu serviço. Foi o que eu queria logo resolver. O que eu vou fazer? Aí eu vim com 5 açõezinhas práticas. Vou analisar minha bio, deixar com a especialidade mais clara, vou fazer post explicando os meus serviços, vou fazer stories respondendo a dúvidas de clientes, vou criar um portfólio digital para facilitar a comunicação, porque eu não sou muito boa de comunicação, então eu tenho que ter tudo escrito. Vou reunir alguns feedbacks reais de pessoas, porque também é outra forma da gente explicar sobre o negócio dele. Quando que eu vou fazer? Nos próximos 30 dias. Aquele porquê que eu vou fazer, que eu sempre vou trazer isso para vocês, que é importante colocar o porquê de fazer de cada uma. E como é que eu vou medir, nesse caso aqui, como é que eu vou medir essas ações todas? Eu vou observar o aumento de perguntas e não tanto engajamento, mas o aumento de perguntas para mim, ou na rede social, ou no Instagram, das pessoas querendo saber mais sobre o meu negócio. Tá? É uma maneira que eu vou ter como medir. E aí façam um objetivozinho, façam o plano, porque se não fizer, gente, não vai para lugar nenhum. Vocês só vão ficar aqui assistindo aula. Agora eu não vejo mais vocês. Cadê? Sumiu. Eu fechei o negócio, sumiu tudo. Vocês viram a minha apresentação? Vimos. Ah, viu, né? Então façam um plano. Pelo amor de Deus. Eu quero ir na casa de cada um, pegar na mão. Vou botar vocês para fazer. Mas, porque se a gente não fizer,
vai ficar assim, ó, vou analisar, vou me divertir com as respostas, mas não vou chegar ao ponto de usar isso para evolução, para um benefício. Vai ficar só na brincadeira. Analisa qual é dessas respostas a que mais incomoda ou a que mais é necessária para esse plano que você está tendo aí agora de organizar um negócio. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. O interessante é que façam algumas, que façam o planejamento de uma e execute, faça de outra e execute. Senão, não vai adiantar nada vocês estarem aqui. E era isso. Mais dúvidas? Aí a gente vai trocando no grupo, meninas, estamos à disposição, viu? E semana que vem a gente começa com. Saímos um pouquinho dessa parte um pouco mais conceitual, teórica, e a gente vai trabalhar a análise de mercado, entrando nessa parte de posicionamento do negócio de vocês. É comigo! Aí é com a Estou aqui Lana. de Aí ouvinte, vai ser. Então, eu estou aqui de ouvinte na eu que próxima. vou começar a fazer os exercícios dela. É assim, a gente parte agora para a análise do negócio. Né? E agora a Lana vai trazer todos esses conceitos. Mas, mesmo na análise do negócio, se não fizer esses exercícios iniciais, vai ser mais difícil tomar algumas decisões e trazer algumas respostas que a Lana vai precisar. Então, aproveitem que Por ainda isso tem que a gente aí. trabalhou essa base. Aproveita, tira as dúvidas lá no grupo e compartilha com a gente. Eu estou querendo saber aí o que vocês acharam das respostas. Por enquanto, só Cássia, né? É isso, meninas. Muito obrigada, viu, pelo tempo de vocês. Para quem vai assistir depois também. Um beijo. Deixa eu parar minha gravação aqui antes da gente Tá? sair. Aí. E entender como é que a gente tem esse negócio aí de. Peraí, deixa eu parar aqui. Esse negócio de ela.